Muito bom dia, nação. Vamos para as notícias do Flamengo logo cedo. Já estamos aqui trazendo as informações do Mengão para vocês. Hoje tem Vasco e Flamengo, a semifinal do Campeonato Carioca, e o Flamengo só precisa de um empate para poder chegar na grande final. E a escalação do Mengão tá um mistério terrível pelo fato de que nesse sábado o Arrascaeta ele saiu do treino sentindo dores no pubis. E com um mistério na possível escalação do Flamengo, inclusive até da parte do lado direito do Flamengo, quem seria o suposto lateral. Falaram sobre a utilidade do Everton Cebolinha pelo lado direito. Então nós vamos analisar os comentaristas falando sobre as mudanças do Flamengo, as mudanças de Vitor Pereira no Flamengo. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque hoje vamos trazer para vocês aqui no canal o pré-jogo do Flamengo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado aqui no canal e vai rapidinho nos comentários e escreva de qual cidade, estado você está assistindo nossos vídeos e arrisque o placar nos comentários. Põe o seu palpite aí nos comentários pra gente fazer aquela resenha, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, canal Wall Sports e também é o canal Band Sports, link na descrição do vídeo. Vamos então para as notícias do Flamengo. E isso mostra que assim, o Jorge Jesus também não é certeza de nada. Eu sei que é duro para muitos rubro-negros ouvir isso, mas é a realidade, a constatação do óbvio, né? Não significa que se ele voltasse um dia ao Flamengo seria um sucesso ou um fracasso. Eu não sei o que seria, mas a possibilidade de fracassar ela seria real. As pessoas não conseguem enxergar isso. E esse comentário não tem nada a ver com nenhum outro técnico, tá? Estou falando especificamente do JJ. A não ser que o Jorge Jesus seja profundamente ganancioso, porque certamente, se um dia ele voltar à Gávea, será peso de ouro, e esteja mais preocupado em preservar a história dele, o último clube do mundo em que ele deve vir trabalhar é o Flamengo. Porque está na cara que se ele vier para o Flamengo, não vai repetir. É aquela velha coisa, não volte ao lugar em que você foi muito feliz. E tem mais, não é mais o mesmo lugar. É um lugar 4 anos depois. Nem pensar. Nem pensar. Se ele for inteligente e já tiver com a vida na sombra, e acho que está, para o Flamengo ele não volta. Mas é que ele é muito vaidoso. Fala, Dan. Não, dizem que ele queria vir para o Corinthians, Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está num momento muito bom, o Corinthians está nesse momento instável e o Flamengo está se acertando com o Vitor Pereira. Seria a resposta, entre aspas, do Corinthians ao Flamengo contratar o Jorge Jesus, né? Nesse momento, já pensou? Rapaz! É isso. Em maio, né? É maio que acaba o contrato dele. Maio acaba o contrato dele. Agora, o Dan, com a irresponsabilidade que caracteriza a direção do Corinthians, é até capaz que eles paguem 2 milhões por mês para um treinador, né? E a Você tá querendo criar crise, Gil, que eu não tô entendendo, né? Tá tudo legal lá, tá querendo criar crise. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo calmo lá, tá tudo certo. Preparação aí pro Campeonato Brasileiro, Libertadores. Pô, fala isso não. O Flá Tático, Mauro, ele fala o seguinte: bom dia, amigos. Gostaria de saber do Mauro César se existem chances do VP cair em caso de derrota pro Vasco. E na opinião de vocês, quem foi o maior presidente da história do Flamengo? Márcio Braga, não o ex-Márcio Braga, o Márcio Braga lá atrás. Mas o Mauro tem mais subsídios para dizer. Diga lá, Mauro. Pode ser do Márcio Braga, talvez alguns do passado, mas eu não acompanhei tanto, aí seria precipitado da minha parte. O Márcio Braga antes, né? No começo, da virada dos anos 70, não depois. Isso. Agora se vai cair ou não, é exercício de adivinhação, né? Pô, toma uma pancada de 3-0 do Vasco, uma situação, perde com um gol impedido e o VAR não vê, para a alegria do Arnaldo, que adora o VAR, aí é outra situação. Não sei, esse tipo de pergunta, eu sou jornalista, eu não sou adivinhão, não sou mãe de nada, então não tenho a menor ideia se tem chance de cair. A priori não, mas sei lá do que vai acontecer domingo, né? Depende muito do que pode acontecer. Uma derrota cachapante, acho que pouco provável que estou falando de derrota cachapante. Pode até perder pro Vasco, mas eu acho que não cai, não. Vamos lá falar do Campeonato Carioca, da outra semifinal entre Vasco e Flamengo. No primeiro jogo, deu Flamengo e em uma semana absolutamente tudo mudou. O Flamengo, que poderia ser o favorito em algum momento, agora é completamente, porque o Vasco passou a semana lutando em uma Copa do Brasil, foi eliminado e o Flamengo na boa só treinando. O que será que vai acontecer amanhã? Uma eliminação precoce.
pressão. E outra decisão pelo caminho? Esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. A gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Contra o Flamengo domingo no Maracanã, o Vasco precisa da vitória para avançar. Se for eliminado, só terá o Campeonato Brasileiro por longos 9 meses. Além da perda esportiva com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco também já perdeu financeiramente. Sem ter avançado para a terceira fase, o time de Barbieri deixou de garantir já R$2.100.000. O campeão da Copa do Brasil este ano, se tiver iniciado desde a primeira fase, pode receber até R$91.800.000. O Flamengo estreia no torneio apenas na terceira fase. Se for campeão, o prêmio pelo título chega a R$88.700.000. Na Libertadores, o rubro-negro começa a disputa na fase de grupos. E se for campeão do torneio com o acúmulo de premiações, pode faturar cerca de 147 milhões. O clássico no domingo pode fazer com que os dias fiquem mais cheios. Para o Vasco, em caso de vitória, pode evitar o ócio até o Brasileiro. Para o Flamengo, a classificação pode colocar mais um desafio e trazer dias um pouco mais leves, num ano em que 3 títulos já ficaram pelo caminho. Pois de esportes, então a gente coloca para vocês os números do Pedro Raul e do Pedro nessa temporada. O Pedro Raul em 11 jogos tem 7 gols, a média de gols por jogo de 0,63, 3 assistências. O chute vai marcar 6,8. E o Pedro do Flamengo tem 11 jogos, 11 gols em 11 jogos, então a média de 1, né? A assistência, ele tem 2 assistências, uma a menos do que o Pedro Raul. E ele chuta menos também para marcar 2,9, é mais eficiente. A gente lembra que o Pedro Raul perdeu 3 pênaltis já com a camisa do Vasco. É claro que deve estar abalado também com essa situação. Foi muito criticado no jogo da Copa do Brasil, na eliminação da Copa do Brasil. E é impressionante como as coisas mudam e mudam muito rápido no futebol. Porque na primeira partida entre Vasco e Flamengo, a gente chegava a falar até que o Vasco poderia ter um certo favoritismo, porque era um Flamengo muito pressionado. Agora as coisas mudaram, porque agora é um Vasco muito pressionado. O Flamengo não deixa de não tá pressionado, mas é um Flamengo que já tem uma vitória, né? Já tem ali a vantagem, Eugênio. Reverteu a tendência de queda, né? Verdade. Contra o próprio Vasco, chega com uma vantagem do empate para esse jogo. E o mais importante de tudo, teve uma semana livre para trabalhar. Coisa muito rara no calendário do Flamengo. O Flamengo joga demais. Esse ano mesmo, né, já disputou Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, fora os jogos de Campeonato Carioca, um atrás do outro. Então, respirou. Respirar significa descansar um pouco, mas tempo para o técnico trabalhar o time. Olha aqui, posicionamento, vamos trabalhar jogadas, saída de bola, no ataque, vamos alternar a jogada, como o André, comentarista lá, meio campo do Fluminense, fez, né? Começou a jogar mais pelo lado do campo, não só pelo meio, então a hora a gente vai jogar por dentro, a hora a gente vai jogar por fora. Então, essa é uma enorme vantagem para o Flamengo, que já tem um time melhor, já chega com a vantagem e, por outro lado, enfrenta o Vasco destroçado. Porque o Vasco se desgastou física e emocionalmente ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo ABC em São Januário. O Pedro Raul, por exemplo, chega numa situação psicológica destroçada. Chega. Porque ele já tinha perdido um pênalti contra o Flamengo, no jogo que o Vasco venceu, né? Não esse último, né? O penúltimo. E aí aquele pênalti que seria o da classificação contra o ABC, ele perde, então ele chega com uma cobrança enorme. E o Pedro Raul, por exemplo, não tem reserva no Vasco. É um elenco em formação. O Vasco ainda está contratando. Inclusive, essa semana saiu a notícia aí, né? Que o Paulo Brax, que é o executivo da SAF do Vasco, está fechando mais 3 ou 4 reforços aí, porque essa era a programação. Analisar o time durante o estadual e trazer peças para encaixar dentro da necessidade. Eu acho que essa é uma necessidade.
Pedro Raul é uma peça fundamental. O time do Vasco foi pensado pelo Barbieri a partir de usar o Pedro Raul, a sua característica de jogo, a sua condição física, atlética, para fazer dele uma âncora ofensiva. Quando ele varia negativamente, oscila no aspecto técnico, o Barbieri olha para o banco e, opa, vou trocar o Pedro Raul... Ninguém. Não tem ninguém que possa ser o jogador, no mínimo, para fazer uma sombra ao Pedro Raul. Esse é um exemplo. Há outras questões do Vasco também. Por exemplo, para um time que está em formação, receber 2 jogadores que chegam tendo que jogar. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, que vêm com muito cartaz, campeões sul-americanos, jogando bem pela Seleção Brasileira Sub-20. E o Andrei numa situação ainda do Chelsea. Não, tem que jogar. E depois já para a seleção. E tem que jogar porque ele é um excelente jogador. Mas aí tira do time o Rodrigo, que vinha sendo a sustentação defensiva. Então o Vasco passa por uma série de questões que o Flamengo teve uma semana para trabalhar com calma, sem pressão, sem ninguém ficar reclamando do Vitor Pereira. E descansando. Descansou então, ainda um dia, ainda teve uma situação isso. bem favorável ao Flamengo para o jogo de amanhã. Ô Jean, quem é que chega mais pressionado agora para essa partida de amanhã? E depois eu quero falar em relação ao Fluminense, tá? Mas quem chega mais pressionado agora? Então, acho que você falou bem, as coisas mudam muito rapidamente. É claro que agora, nesse momento, por todo o contexto que o Eugênio acabou de desenhar, o Vasco está muito pressionado, né? Porque é muito pesado. Tem um peso muito grande a eliminação na Copa do Brasil. Também do ponto de vista financeiro. Então, é claro que essa eliminação, ela pesa, ela machuca, muito mais, acho até, do que a derrota no primeiro jogo. Com o mando do Flamengo, com o Maracanã cheio de rubro-negros. Então, eu acho que o peso do que aconteceu no meio de semana, somado ao desgaste desse jogo, né, toda a carga emocional, especificamente sobre o Pedro Raul, né, culpado pelo pênalti que acabou perdendo e tudo mais, eu acho que botam a pressão maior no Vasco. Só que o Flamengo hoje também não é um time confiável. A gente não pode afirmar como afirmaria com todas as letras que é uma missão quase impossível do Vasco eliminar o Flamengo. Não é. Sim. Acho que o Flamengo é muito favorito porque, somado a tudo que o Eugênio falou, você tem o fato de que o Flamengo tecnicamente é muito superior. O Flamengo tem um elenco absurdo. Mas, olhando para o que o Flamengo vem rendendo nos últimos tempos, não dá para a gente dizer também que é uma missão impossível do Vasco reverter essa vantagem. Mas exatamente por isso, Zé, e aí eu te coloco essa questão assim... Por conta disso, o Fluminense já na final, ele é favorito, se a gente for colocar, ou o Vasco ou o Flamengo para a final? Para você foi a pior, hein, Zé? Mas assim, vocês vão falar sim ou não daqui a pouquinho, porque a gente já está correndo para... Não vai dar tempo, eu acho que vai com calma. Eu acho que eu acho que se Fluminense e Vasco, o Fluminense é favorito. Certo. Fluminense e Flamengo, para mim, não tem favorito hoje. Não tem favorito? Não, por exemplo, essa questão da pressão... Eu discordo um pouco do meu amigo Jean. Eu acho que a pressão é muito em cima do Vitor Pereira, porque se o Vasco perder, o trabalho vai continuar. Eles não vão mudar, porque era, de certa forma, você tem a rivalidade, expectativa, mas é uma SAF, está em construção de elenco e tal. O Flamengo, quantos títulos já perdeu? Aí você não disputa... Você está dizendo a consequência de uma derrota para os técnicos, não tem dúvida nenhuma. Para mim, a pressão é muito maior em cima do Flamengo. Se o Vitor Pereira perder e não chegar nem na final... Aí ninguém sabe o que é que pode acontecer. Fluminense é favorito contra o Vasco? Contra o Vasco, sim. Contra o Flamengo? Não consigo afirmar. Não. Contra o Vasco, Eugênio? Acompanhe os relatores. Contra o Vasco, sim. Contra o Flamengo, tá empate. Tá certo, então. A formação agora ideal, desde o jogo com o Botafogo, que, aliás, era o Flamengo reserva. É uma formação que contraria um pouco os princípios os costumes da torcida do Flamengo, mas ele vai insistir nesse modelo para acomodar Arrascaeta, Pedro e Gabigol. A grande questão é, daqui a pouco eu vou ver se saiu a escalação, mais ou menos esse horário. A grande questão é a ala direita, com a lesão, a fratura do Mateuzinho, e o Varela ainda sem as melhores condições. Se ele vai colocar outro jogador na ala direita, de uma outra posição, vai improvisar alguém, ou se vai colocar alguém da base. Vitor Pereira, pega um ciborgue lá da base, com 19 anos, 20 anos, e põe lá, destro, põe lá. Fala, você vai e volta, e não se mexe, mais nada, tá? Não inventa Ayrton Lucas de pé trocado, a gente já viu isso.
Marinho de ala pela direita. Ontem, o Renato Maurício Prado, nosso colega no UOL, disse que ontem ele treinou Cebolinha na direita. Mas Cebolinha é na possível. direita. Isso era uma coisa que ele já tinha falado depois do jogo do Vasco. Você já sabe que vai ter que trocar o Cebolinha, né? Por quê? Porque não aguenta. Ah, tá. Ó, o cara joga em 20 metros e vai ter que jogar em 60. Sim. Mas tá preparado para isso? Pode ser o começo, ok, mas eu não faria. Então, essa formação, além de tudo, Tironi, ela é muito mais... aí você não... Sem o Davi Luiz, sem o Felipe Luiz, sem o Everton Ribeiro, Vidal ou Gerson, você tem um time muito mais físico, jovem, para jogar nesse sistema. É uma outra forma de jogar e acho que, pelo que foi visto nos últimos jogos, faz sentido ele insistir um pouco. Nesse 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes. Sabemos nós, talvez ele saiba também, que isso tem vida curta, né? Por quê? Porque a torcida não... mas se ganhar o campeonato, acho que... bom, aí isso... O Danilo Pérez fala, vocês estão de brincadeira, Dó. Chegou o e-mail falando que estão... E-mail não, a mensagem falando que nós estamos de brincadeira. Essa vitória do Flamengo no Vasco é a mesma coisa que a vitória do São Paulo no Santos. Diz tudo sobre o Vasco e nada sobre o Flamengo. Tem muita coisa para mudar ainda. Nada não, né? Não diz alguma coisa. Vamos só relembrar uma situação. Se o Flamengo empata com o Vasco e vai à final, ele tem quantos dias de preparação, Marília, para enfrentar o Fluminense, eventualmente? 15. Dessa vez a data FIFA não foi cruel com o Flamengo. Não, e o Flamengo não tem ninguém na seleção. Então, o Flamengo tem um bom período se passar pelo Vasco para se preparar bem para enfrentar o Fluminense, que curiosamente tem jogador convocado para a seleção. Então, o jogo é bem importante para o Flamengo, até para consolidar em treinamentos essa nova ideia de jogo. É o período que o time tem treinado mais. Antes estava jogando mais que treinando. Isso. Veremos o Vitor Pereira. E neste domingo, então, o Fluminense conhecerá o seu adversário na decisão, companheiro. E aí, o Flamengo, sábado passado, a gente estava olhando um Flamengo que precisava se recuperar, venceu bem o Vasco. Aí, o Vasco, que estava bem, caiu na semifinal, na 3-2, e também contra o ABC, uma partida terrível do Vasco. A fotografia é o Flamengo num momento melhor. Numa semana melhor, né? A definição de momento é algo muito, muito subjetivo no futebol brasileiro e que muda muito rápido. Então, a semana do Flamengo é uma semana melhor que a do Vasco da Gama. Ainda está totalmente aberta essa semifinal. A vantagem do Flamengo é mínima, porque o Vasco tem a melhor campanha. Então, para o Vasco, basta a tal da vitória simples, basta vencer o jogo. E o Vasco já venceu uma vez o Flamengo e poderia ter vencido a segunda vez, chegou a estar na frente do marcador para vencer pela segunda vez, basta o Vasco vencer o jogo e é possível que isso aconteça, mas para isso acontecer, o Vasco tem que jogar melhor do que atuou durante esta semana e especialmente, acho que o jogo do ABC, ele traz mais um aspecto anímico, né? Dentro do ponto de vista tático, o jogo do ABC traz pouco para o jogo de amanhã, mas do ponto de vista emocional, traz bastante desse baque da eliminação. O que me importa mais para olhar para o campo é o que a gente viu na segunda-feira, no jogo da ida da semifinal entre Flamengo e Vasco. E ali o Vasco permitiu ao Flamengo um tipo de jogo que não tinha permitido no 1-0 e que não pode permitir, mesmo com o Flamengo longe do seu ideal, que é espaço para os jogadores especiais do Flamengo resolverem a partida, como foi com a Arrascaeta. Se o Vasco competir mesmo, especialmente no meio-campo, como competiu no 1-0, o Vasco tem totais condições de vencer o Flamengo. É uma semifinal aberta, totalmente aberta ainda. Aí, nação, então, os comentaristas falando sobre a partida contra o Vasco. Meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser a possível escalação do Flamengo para essa partida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o seu palpite. Participe com a gente e vamos torcer muito aí pro nosso Flamengo para chegar nessa grande final. O Fluminense venceu aí por 7-0 o Volta Redonda. Agora é a vez do Flamengo chegar com força e vencer o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.